Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp dessa quarta-feira, 6 de maio de 2020. Só retomando o que o governador João Dória falou agora há pouco na coletiva de imprensa, a gente já deu essa informação, mas refaz aqui. A nossa hashtag Fique em Casa, ainda mais válida nesse momento. O estado de São Paulo, passou de 3 mil mortes pela Covid-19. Então, quem ainda não entendeu que precisa ficar em casa, precisa ficar em casa, pelos seus em casa, pelos outros que estão na rua, porque precisam trabalhar como nós aqui, jornalistas da Rede Alesp. A gente vem aqui trazendo informação diária para você no Jornal da Rede Alesp, né, Carol? É isso mesmo, e o nosso jornal aqui sempre atualizado e transmitindo a coletiva do governador Dória, que sempre traz para a gente muitas informações, como esses dados importantes, alertando a população da importância do isolamento social. E prestando serviço para você que está nos assistindo em casa ou em qualquer das nossas plataformas, em qualquer lugar, hoje termina o prazo para os cidadãos regularizarem a situação cadastral eleitoral. Somente os eleitores sem pendências com a Justiça Eleitoral estarão aptos a votar nas eleições municipais deste ano. Os requerimentos de regularização devem ser feitos por meio eletrônico. E, ao todo, serão eleitos novos prefeitos e vereadores de 5.568 cidades brasileiras, segundo o calendário eleitoral. O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro. O segundo turno está previsto para o dia 25 de outubro. E é bom a gente dizer que ainda é previsto, né? Diante da pandemia do novo coronavírus, o atendimento remoto dos eleitores foi determinado por resoluções editadas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber. E, segundo o TSE, quase 450 mil requerimentos de eleitores foram recebidos pela Justiça Eleitoral até agora. A partir de 7 de maio, até o final da eleição, o cadastro eleitoral ficará fechado, período em que nenhuma alteração poderá ser efetuada no registro do eleitor. Nesse período, somente a emissão da segunda via do título é permitida. E os eleitores que precisam pagar multas também podem resolver a pendência pela internet. Basta emitir no site do TSE a guia de recolhimento da União para quitar aí os débitos eleitorais. E o eleitor que não tem condições financeiras para arcar com o pagamento pode pedir a isenção de multas. O pedido de isenção deve ser anexado ao requerimento de regularização eleitoral feito pelo Título NET. E a gente segue direto para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com James Raquel, jornalista e comentarista político. E ele vai nos falar sobre os desafios da comunicação na pós-pandemia do coronavírus. Primeiro, James, falei seu sobrenome corretamente? Quase. Quase. Akel. Perfeito. Então, James Akel. Agora não podemos errar o nome do entrevistado, Carol. Vamos lá. James, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. E a gente está no momento que eu imagino que todos estão se comunicando ainda mais por diversos meios, tendo ainda mais todo tipo de informação. Como é que funciona nesse momento, ou como está funcionando nesse momento, relação pessoal, comunicação, isolamento? Bom, com relação ao isolamento, ele existe, como foi determinado pelo governo, pelas autoridades todas, mas existe uma margem de flexibilidade na área da comunicação. Tanto que vocês estão aí fazendo a apresentação do jornal, eu estou aqui mas o jornalismo continua atuante 24 horas em todas as emissoras de televisão e emissoras de rádio. Em 90% dos casos, pessoas com mais de 60 anos não indo nas emissoras para fazer o programa. Isso, 90%. Tem gente que vai? Tem gente que vai fazer o programa e procura se preservar da melhor maneira possível dentro da emissora, tanto na rádio quanto na TV, e na hora de ficar na frente da empresa, existe a condição de tratamento a mais de 3 metros, em todas as emissoras que têm mais de 60 anos na frente da... Então,
A gente interrompeu aqui a participação do James Akel, né? Mas a gente já vai retomar, ele está trazendo um assunto muito importante, né? Que é essa questão do distanciamento social, como que vai ficar as relações, o nosso trabalho aqui de comunicação, jornalistas, né? O combate também às fake news nesse momento em que há uma explosão de informações e a gente não sabe, né? Fica até perdido assim. A gente vai retomar o contato com ele logo para continuar esse bate-papo. E a gente está vendo e vai conversar com o James sobre isso. Uma das editorias que quase nunca eram lidas era de saúde. Hoje está em voga. Hoje está no momento em que todo mundo quer saber da notícia de saúde. A gente precisa ter cuidado que nesse momento que você tem tanta informação, você precisa filtrar. Mas a gente volta agora com o James, justamente respondendo a primeira pergunta inicial nossa aqui, dessa pessoal, comunicação e isolamento. James, por favor. Bom, a relação de informação disso, é lógico que os principais veículos de comunicação são os que têm mais credibilidade. É mentira dizer o contrário, porque a rede social ela vai até a página 3 em termos de credibilidade, porque todo mundo tem a sua opinião pessoal. Uns são contra o governador, uns são a favor, uns são contra o presidente, outros são a favor. Então, as redes sociais elas têm uma determinada credibilidade até a página 3. Porque no final da história todo mundo parte para um UOL da vida, para um G1, para um SBT, para a Globo, para Bandeirantes, para a Record, para saber das grandes emissoras se elas confirmam aquilo que foi veiculado nas redes sociais durante o correr do dia. Então, no fundo, tanto que o Jornal Nacional da TV Globo nunca teve tanta audiência nos últimos 15, 20 anos do que está tendo agora. Por quê? Porque todo mundo vai para assistir Jornal Nacional, Globo News, CNN, TV Record, TV Bandeirantes, SBT, para confirmar aquilo que se ouviu falar ou que se leu em alguma rede social ou em algum portal ou algum site, ou algum Facebook, Instagram, durante o dia. Então, a credibilidade maior ainda é, sim, das grandes redes de televisão, exatamente porque todas as redes sociais têm as suas divergências. É falso dizer, não, são imparciais. Não existe rede social imparcial. Por isso que ela é uma rede social, faz parte de uma parte da sociedade. Você tem a direita, você tem a esquerda, como sempre existiu no Brasil. Então, isso tudo faz parte não só da democracia, como do princípio do jogo político, como a maioria das redes sociais estão trabalhando hoje. Então, as emissoras, mesmo quem não gosta da TV Globo, quem não gosta da TV Record, acaba assistindo para saber a realidade dos fatos, mesmo que exista uma interpretação de uma notícia dada pela TV Globo. A dona de casa, o senhor aposentado, o senhor ativo, ele sabe perfeitamente identificar a notícia em si e sabe separar a participação ou a imparcialidade de um e de outro. E, James, a gente falava um pouquinho antes de você voltar à nossa entrevista, que a última coisa que as pessoas liam num jornal, num site de notícias, era a editoria de saúde. Agora é o contrário, né? Todo mundo quer saber de tudo, todo mundo quer saber quais as últimas informações. E o que a gente pode aprender com isso? Como checar efetivamente essas informações? Olha, é um caso sério. Por quê? Quem disser que sabe tudo e que vai ensinar tudo, eu vou dizer que a pessoa está enganada. Nós estamos enfrentando, o país e o mundo está enfrentando uma coisa inédita no mundo. Quando existia a guerra, Segunda Guerra Mundial, você sabia quem era o inimigo e você sabia onde estava o inimigo e você sabia como combater, era com arma. Agora, uma guerra bacteriológica, não, virológica, porque não é bactéria, corona é um vírus. A guerra virológica dá pânico na população, porque a população não sabe como combater. Então, corre para ler em tudo que é jornal, em tudo que é portal de informação, como se defender. Não existe um combate. Combate tem quando a pessoa tem o vírus em graus acentuados e que o médico vai orientar para um combate. O cidadão comum, sem sintomas, ele tem que se preservar e tem que saber como se preservar, como se defender de um possível ataque do vírus e o que ele tem que fazer. Nisso, as pessoas leem tudo
que você pode imaginar. É natural, é o pânico que está instalado no povo brasileiro. Não adianta dizer que vai ter calma, não vai. Você veja, a China liberou para as pessoas irem ao cinema. Sabe quantas foram? Ninguém, zero. Aqui no Brasil, os teatros estão fechados. Se alguém liberar o teatro, não vai acontecer nada, porque ninguém vai no teatro, ninguém vai no cinema. E vou dizer mais uma coisa, pode abrir o shopping, que vai demorar um tempo para as pessoas irem de verdade em lugares que tem multidão, em lugares que tem muita gente. Então, todos estamos trabalhando na medida do possível do conhecimento. Ninguém pode dizer, é certo isso? Não, existem as prevenções. A máscara que fecha o nariz e a boca de tecido é uma prevenção. A máscara facial transparente é uma prevenção. Você ficar numa distância de 2 metros, pelo menos, de alguém, para qualquer eventualidade, é uma prevenção, porque a distância é que alcança a saliva da voz. Então, são coisas mínimas, principiantes dessa história. Então, tudo isso, para a saliva da voz não alcançar nem a sua boca, nem a sua vista. Então, tudo isso que acontece é que o povo está sendo orientado pelos mais diversos órgãos possíveis. Nós temos aqui no governo de São Paulo as orientações que o governador determina, temos na prefeitura as orientações que a prefeitura determina. Isso, nós estamos falando de São Paulo, mas acontece no país inteiro. Existe muita desinformação? Existe, mas esse é um outro assunto que vai causar polêmica e não é o momento crítico para a gente discutir esse assunto. Perfeito, James. Você falou dessa questão da desinformação, né? Da questão da credibilidade também. A gente vê que novas mídias estão surgindo, acesso à internet, a gente tem um acesso maior às informações, enfim. Mas eu queria trazer um assunto, uma relação um pouco diferente, é uma relação com o tempo, né? Que essa pandemia trouxe à tona, na verdade, né? Com essa questão do isolamento social, a gente vive com a tecnologia, um momento de aceleração social, né? A gente sempre está em contato com todo mundo, está em vários lugares ao mesmo tempo, e agora a gente se vê meio que sim obrigado a ficar em casa, cumprir esse isolamento, né? Como que fica essa relação agora com o tempo? Com o tempo, após pandemia, e esse após pandemia não é o governador ou o presidente ou o prefeito falar, olha, a partir de amanhã vocês podem sair. Ele pode falar isso, não tem problema nenhum. O governador pode liberar perfeitamente. Por que eu digo que não tem problema? Não é que as pessoas vão sair. Veja uma coisa, só está saindo na rua as pessoas que estão desesperadas porque não têm dinheiro para comprar comida. Ninguém tem interesse em sair na rua se tiver dinheiro para comprar comida. Porque a gente pede pelo telefone, o restaurante traz, o mercado traz, a farmácia traz, qualquer vendedor traz. Não é isso. As pessoas que estão saindo... não é uma espécie de defesa de quem está saindo, não, é uma espécie de explicação. Eu quero que as autoridades não entendam as pessoas que estão saindo como desafiadoras da autoridade. Não existe nenhum intuito de desafiar a autoridade. Existe o desespero da falta de dinheiro de mais da metade do povo do estado de São Paulo. Porque ninguém tem uma poupança para falar, olha, um dia vai ter uma pandemia, então nós estamos guardando dinheiro para poder comer quando não tiver o emprego, quando não tiver trabalho, né? Então não é isso. O que acontece é que as pessoas estão desesperadas, por isso saem. O governador não deve interpretar como desafio. Não, não é. É um desespero para poder conseguir um pouco de dinheiro, porque quem tem o dinheiro em casa vai ficar em casa, não tem nenhum interesse em sair. Quem está saindo sabe que está correndo risco, sabe que está correndo risco. A gente tem pessoas que estão saindo, por exemplo, técnicos de manutenção de hospitais. Eles têm que ir para a rua, têm que entrar dentro do hospital com toda a máscara, com toda a proteção. Eles não sabem se vão sair com ou sem o vírus. As enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, todo mundo, o pessoal do transporte e o pessoal que é autônomo, que trabalhava e recebia o dinheiro hoje para comer à noite. Isso é o que está acontecendo. Esse é o único problema que, infelizmente, os R$600 liberados pelo governo Bolsonaro não vai resolver. Não é dinheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês clássico.
o Estado de São Paulo, eu sei os números exatos do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, nós temos mais de 1,5 milhão de garçons registrados em carteira. Mais de 1,5 milhão de garçons. Os garçons não estão trabalhando. Não adianta dar R$600 para eles, porque eles recebiam a participação da venda do restaurante. Então, você imagina, 1 milhão de garçons, mais que isso, 1 milhão de garçons sem emprego em São Paulo, procurando dinheiro para poder dar comida para a filha, para o filho, para a mulher, para poder pagar uma mensalidade da filha na escola, do filho na escola. Não é todo mundo que está no ensino público, porque, lamentavelmente, o ensino público é uma lástima. Então, as pessoas pagam para ter um ensino melhor. Então, não existe desafio ao governador, ele tem que entender isso. O governador não está sendo desrespeitado. É que as pessoas que saem estão num desespero, numa angústia de não ter dinheiro para comer à noite em casa. E, James, a gente está falando de comunicação, dos desafios da comunicação, e a gente fala muito de fake news. Se já era complicado antes desse momento de crise, de pandemia e até de histeria, né, em algum momento, de não saber como vai acontecer o dia seguinte, hoje, nesse cenário, a questão das fake news, claro que ela piora, mas como que a gente combate isso? Tanto quem não é da comunicação, quem está só ouvindo isso. Olha, a comunicação, depois da pandemia, vai ser um caso sério, porque vão existir inúmeras adaptações. Antes de chegar na sua fake news, as emissoras de televisão aberta, as redes, as grandes redes de televisão, Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV, elas não vão ter como pagar o custo delas depois da pandemia. Vai existir corte? Vai sim. Vai existir corte? Por quê? Porque não tem como não ter corte. Elas não têm anunciante depois da pandemia, não vão ter anunciante para bancar as contas que estão bancando hoje. Um capítulo de novela da TV Globo custa R$1,5 milhão, um capítulo. Você tem anúncio na TV Globo que vai até R$3 milhões, 30 segundos dentro do Jornal Nacional. Então, o que acontece é que a redução brutal de faturamento, tanto das mega empresas quanto das grandes empresas, que são os anunciantes de televisão e de rádio, não vai existir no volume que tem hoje. Então, vai existir uma adaptação das emissoras das grandes redes de televisão para custos muitíssimo mais baixos, porque senão a conta não fecha. A Rede Globo teve prejuízo ano passado e ano retrasado. A TV Record teve um suposto lucro, porque ela tem a Igreja Universal como anunciante, que coloca R$600 milhões por ano dentro da emissora. Então, se ela diz que tem 20 milhões de lucro, ela teve 580 de prejuízo. E as outras não são diferentes. Então, o que acontece? Esse problema vai acontecer nas grandes redes, elas vão ter que se adaptar a um novo mercado financeiro e a contratos que vão ser mais ainda reduzidos do que já foram agora nesse pequeno espaço de isolamento social. Com relação à fake news que você me perguntou, eu acho que é o seguinte, tudo que existe tem um ciclo que começa, sobe e cai. Eu creio que as fake news estão na curva, na parte de descida. Por quê? Porque antes, você recebia uma informação no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, que não seja grande portal, você recebia informação que tinha jeito de mentira. O pessoal fala fake news, é mentira. E você fala, pô, será que é verdade, será que não é, etc. Hoje em dia, a população está muito mais calejada, está muito mais esperta para saber quando alguém fala uma bobagem muito grande e tenta veicular fake news muito grande. Alguém vai e manda, olha, se você fizer isso, você vai acontecer aquilo. E é tão nítido que é falso aquilo, que não tem como não ser. Então, hoje em dia, as fake news estão na curva descendente. Perfeito. Porque a população já passou por tanta coisa que já sabe diferenciar a maior parte do que é fake news e do que não é.
Perfeito. Esse James Akel, jornalista, que contribuiu muito para a gente no entendimento da comunicação nesse pós-pandemia. Obrigada, James. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Vamos a mais informações. As empresas que têm acordos de parcelamento de débito junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, o FGTS, vão poder suspender por até 6 meses o pagamento dessas parcelas. A possibilidade foi aprovada ontem pelo Conselho Curador do FGTS, com o intuito de ajudar as empresas brasileiras a enfrentarem a crise do novo coronavírus. Em reunião virtual, o Conselho Curador do FGTS lembrou que o governo federal já havia permitido que as empresas e os empregadores domésticos adiassem por 3 meses o recolhimento do FGTS dos seus empregados por conta da pandemia da Covid-19. Mas o Conselho explicou que esse diferimento previsto pela medida provisória MP 927, precisava ser melhor regulamentada para atender, claro, as empresas que já haviam parcelado os débitos com o FGTS antes da pandemia de coronavírus. Carol. É isso mesmo. Vamos lá, vamos ler mais uma. Vai lá, mais uma segue notícia. O jogo aí. Não, agora temos mais uma entrevista, na verdade, nosso do Bruno Naves. Ele é presidente da Associação Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Ele vai falar sobre os anticoagulantes e a prevenção da Covid-19. Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, doutor Bruno. Aqui é a Júlia Stanzioni que fala. Para quem está chegando agora, não entendeu o que a gente está falando sobre anticoagulante e prevenção. Como que funciona isso? Como que um se correlaciona com o outro? Ok, é o seguinte. Em casos graves do Covid-19, a pessoa tem que ir para a CTI, ficar internado, o pessoal tem percebido que nestes casos graves, tem aparecido muitos casos de tromboses. Tromboses que podem ser periféricas, tromboses cerebrais, tromboses coronarianas e a mais comum, que é a trombose pulmonar. Então, nesses casos, têm sido usados os anticoagulantes para ajudar no tratamento dessas tromboses. É um fato interessante porque é um tipo de trombose diferente, é um tipo de trombose que a gente chama de imunotrombose. Ela é desencadeada pela forte inflamação que existe no Covid-19. O termo que eles usam é storm, é uma tempestade inflamatória. Essa tempestade inflamatória lesa a parede dos vasos, causando ou facilitando o aparecimento da trombose. Então, em casos selecionados, a gente tem usado o anticoagulante. Mas é claro, é um medicamento que é usado a nível hospitalar, dentro da UTI, com todo cuidado, porque o paciente já é um paciente de risco. Então é isso. Boa, doutora. É importante aqui, porque aqui é a nossa prestação de serviço, para que as pessoas entendam o porquê da gente estar conversando sobre essa questão que é muito importante, né? A gente sabe que são agravantes, né? E a Covid, ela se torna ainda mais letal com esses agravantes, né? E como que acontece, doutor? Os pacientes aí com a Covid-19, eles devem ser acompanhados pelo vascular? Como é que funciona efetivamente? Todo mundo precisa de um vascular prestando atenção? Não? Não precisa não. Eu estava escutando a matéria de vocês aí sobre fake news, muito legal, e fala-se muito, mas na verdade ninguém sabe muita coisa ainda sobre o Covid, porque é tudo muito novo. Pra você ter uma ideia, só no Brasil existem 177 trabalhos em andamento estudando o Covid, com medicações, atitudes e tudo mais. Então, assim, o mais importante não é qual medicamento a gente vai usar quando tiver a Covid. Isso não é um problema, que ninguém tem que ficar preocupado com isso. O médico é que tem que estudar e saber qual medicamento ele vai usar. O mais importante é a gente não ter a Covid. Acho que essa é que é a mensagem principal que a gente tem que insistir. Quer dizer, a prevenção ainda é o melhor tratamento. É lavar as mãos, usar a máscara, fazer o que a gente chama de distanciamento físico, não é distanciamento social. Eu estou te vendo, você está me vendo, a gente tem que se interagir, isso é muito bom.
mas é o distanciamento físico, é evitar aglomerações, evitar contato, evitar pessoas. E isso sim é o melhor medicamento para o Covid-19. A anticoagulação e também algumas outras drogas, a gente estuda o dia inteiro, todos os dias. Eu acabei de receber um trabalho da França aqui agora, que saiu ontem, estou lendo, exatamente falando sobre esse tipo de tromboses em Covid, mas assim, deixa para a gente estudar. Nós, como pacientes, como pessoas preocupadas que somos com a saúde, a gente tem que cuidar bem da saúde. Nesse momento, talvez o mais importante seja dormir bem, lidar bem com o estresse, fazer atividade física regular, uma alimentação equilibrada, ou seja, reforçar o nosso sistema imunitário para que, caso a gente entre em contato com uma carga viral baixa desse vírus, a gente consiga ganhar essa batalha assim, com tranquilidade. Acho que essa talvez seja a mensagem mais importante que a gente pode mandar para as pessoas que estão nos ouvindo. E, doutor Bruno, a gente gosta muito quando temos especialistas de saúde, justamente porque a gente quer levar informação mais do que correta para a população e informação de qualidade, né? Então, o senhor que é da área médica, né? O senhor falou uma coisa muito importante. Deixa que nós vamos estudar, estamos estudando, há muita gente pesquisando, há muita gente empenhada, debruçada, até mesmo para a questão das vacinas e afins, ou medicamentos que ajudem a conter a Covid em algum momento. Então, também isso, né? Acreditar na medicina, acreditar em todos os órgãos de saúde é de essencial nesse momento, né, doutor? Você falou uma coisa extremamente importante: informação de qualidade. Isso é fundamental. Tá, assim, agora foi falado, né? Logo estavam falando sobre fake news. As pessoas têm um prazer em ficar falando de medicamento, cada um quer se medicar. Existe aquela coisa de médico, de doido, todo mundo tem pouco. Olha, para com isso, deixa. A gente trabalha tanto, estuda tanto, a gente está quebrando a cabeça, estudando muito para oferecer o melhor que a gente puder para vocês, para todo mundo que está escutando a gente. Confie na medicina brasileira, ela é muito boa, a gente está completamente integrado com o mundo, a gente recebe, eu já recebi trabalho da Holanda agora, da China, da França, trabalhos atualizados, os trabalhos têm sido feitos, quer dizer, o nosso empenho é total em prol da saúde. Cabe às pessoas cuidarem delas mesmas e cuidarem para que as outras pessoas também não peguem. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte, usando a máscara, lavando a mão, ou seja, evitar o contágio. Esse é o papel do público. E parar com essa coisa de ficar preocupado com o medicamento, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, não adianta nada. Nós todos temos que manter nossas defesas, a nossa imunidade muito boa, mas com atitudes, com formas comuns. Não tem medicamento milagroso nenhum, nada mágico. Agora, é claro, quando vier a vacina, se vier, todos nós vamos tomar, mas isso é uma coisa lá para frente. No momento agora, a gente tem que cuidar do atual, do presente, do momento, evitar o contágio. Esse é que é a preocupação maior. E informação com qualidade, parabéns. A ideia é essa, a imprensa tem sido muito amiga, companheira nessa jornada, nessa batalha, nessa guerra. Obrigada, doutor Bruno Naves, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. E o que o doutor Bruno falou é importante. E aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente leva para você que está em casa, assistindo por todas as plataformas, informação de qualidade, informação de todos os setores da sociedade, para que vocês entendam o quanto a Covid-19 impacta em todo o mundo. Vamos girar a notícia então, né? Em meio a tantas notícias ruins, pelo menos uma pode aliviar o bolso do consumidor. E a gente falava muito sobre essa questão de economia do consumidor, né? É que os preços da carne e da gasolina caíram, o combustível ficou 10% mais barato e a carne 6%.
As quedas nos preços foram registradas no mês de março. Em relação à gasolina, a pesquisa foi feita por uma consultoria ligada à ANP, Agência Nacional de Petróleo. Já o levantamento sobre a redução do preço da carne foi realizado pela Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento. As peças de carne bovina, suína e frango tiveram aí queda desde o início da pandemia. Uma das maiores causas foi aí o fechamento de churrascaria e restaurantes. Relembrando também a informação que o Luciano Teixeira, nosso repórter, trouxe sobre essa questão por aí. E a gente não para aqui no Jornal da Rede Leste desde as 9h30 da manhã, trazendo muita informação para você. E eu tenho mais um entrevistado aqui na ponta da linha, é o advogado André Félix. Ele é especialista e professor em direito tributário e ele vai nos falar de um tema importante que também mexe no nosso bolso, que é a suspensão do pagamento do IPTU e o ISS em tempos agora da pandemia. Doutor André, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, a gente falou muito durante esse jornal das coisas que estão afetando o nosso bolso, né? E a gente sabe que IPTU é uma daquelas contas que deixa todo mundo de cabelo em pé. Então, eu queria que o senhor falasse nesse momento do quão importante é essa suspensão do IPTU e quem não sabe o que é o ISS, se o senhor puder contar para a gente, por favor. Perfeito. Bom, o IPTU e o ISS são dois impostos de competência tributária dos municípios e do Distrito Federal, né? O ISS incide sobre a prestação de serviço, né, a título oneroso. Então, o ISS é devido do local onde está estabelecido o prestador e tem algumas exceções que o ISS é devido aonde é prestado o serviço. O ISS é o imposto mais importante aqui para o município de São Paulo, né? Tem um fim arrecadatório muito alto. A alíquota do ISS varia de 2% a 5%, né, conforme a atividade. Tem a Lei Complementar 116 de 2003, que disciplina o ISS e estabelece quais são os serviços que são tributados por esse imposto. O IPTU é um outro imposto, né, importante para a arrecadação do município, né? Ele é exigido sobre a propriedade territorial urbana, né? Tanto o terreno quanto as edificações, né, e as benfeitorias. É o contribuinte do IPTU, o proprietário do imóvel, quem tem o domínio ou quem tem a posse útil do imóvel também, a posse direta também é contribuinte do IPTU. O IPTU pode ter a sua alíquota progressiva conforme o valor do imóvel e conforme o uso do imóvel, se é comercial, se é residencial, se é comercial a alíquota é maior, e conforme o bairro, né, a zona que está localizado o imóvel. E, doutora... Bom, tem um projeto... Oi, pode falar. Não, pode continuar. Desculpa, pode continuar, daqui a pouco eu falo. Tem um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, né, que prevê, né, esse caso de suspensão do pagamento do IPTU, do ISS, dos parcelamentos de multas, inclusive de trânsito, e prevê um parcelamento especial aí por causa dessa calamidade pública, né, para poder parcelar as dívidas com o município. E, doutor, uma coisa importante, nesse momento é suspenso, né? Como é que vai ficar o depois? Vai ter que ser pago tudo de uma vez? Vai ser parcelado? Existe já essa referência? Como que as pessoas vão se organizar? Esse é o grande problema, né? Os nossos governantes, né, eles só estão prevendo suspensões, né, prorrogações de prazo para pagamento dos tributos na época da Covid, né? Então, estão dando prorrogações de 180 meses, 180 dias. Contudo, vai encavalar. Vai chegar uma hora que vai encavalar com o imposto devido no mês. O IPTU do ano que vem, algumas parcelas vão encavalar com o IPTU que estaria suspenso esse ano. Então, a pessoa vai ter o ônus de pagar 2 tributos. Eu não sou muito favorável. É lógico que é um fôlego para o contribuinte, né? Não precisa pagar agora, mas vai ter que preparar um caixa ou ir até mesmo discutir na justiça algumas irregularidades para poder ganhar mais fôlego ou até não pagar o IPTU e o ISS também, que vai ter essa prorrogação. Então, doutor André, o que o senhor fala é para que a população fique atenta como será feito depois essa cobrança, né? Então, precisa ter atenção total nesse momento da suspensão legal, todo mundo está feliz, mas o depois precisa ser feito com parcimônia, né? Exatamente, tem que se preparar, tem que ter um plano B
aí pronto para um emergencial, né? Porque vai ter problemas de caixa, de fluxo de caixa, principalmente o autônomo que não sabe quanto que vai receber o mês que vem, tem uns que não estão nem recebendo esse mês, o empresário, o comerciante, o prestador de serviço vai ter que tomar cuidado com isso. Pessoas que têm muitos imóveis, os imóveis estão perdendo as locações, né? Muitas pessoas estão deixando de pagar os aluguéis, então os proprietários de alguns imóveis que vivem de aluguéis vão ter problemas com isso também. E o IPTU aqui de São Paulo também tem uma questão, né? Teve alguns aumentos no ano de 2018 para 2019 e que refletiu em 2020 foram aumentos abusivos, acima do permitido legal. Então, essas questões do contribuinte também tem que ficar atento. Perfeito, doutor André Félix, especialista e professor em Direito Tributário. Obrigado pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço e qualquer coisa estou à disposição de vocês. Boa tarde, doutora. Então, a gente continua por aqui. Um dia depois do Reino Unido se tornar a segunda nação com maior número de mortes causadas pelo coronavírus, o premier Boris Johnson será questionado no parlamento durante a tradicional sessão Perguntas ao primeiro-ministro, marcado para esta quarta-feira. Um dos milhares de infectados pelo novo coronavírus e recuperado em abril, o Boris Johnson vem sendo pressionado para estabelecer um plano para reabrir a economia. O governo britânico tem até amanhã para decidir se vai ou não estender a quarentena por lá, que vigora desde o dia 24 de março. Países como Itália, Espanha, Portugal e Alemanha já começaram aí o processo gradual de reabertura, mas porque viram aí uma queda na curva de contágio e no Reino Unido está somente estável. O governo britânico foi um dos últimos entre as grandes economias da Europa a adotar medidas de quarentena. Atualmente, o Reino Unido tem mais de 196 mil casos e mais de 29 mil mortes confirmadas pela Covid-19. Já frente da Itália e atrás somente dos Estados Unidos no número de mortes. O mundo todo já registra mais de 3 milhões e 600 mil casos da Covid-19, um terço de recuperados e mais de 257 mil mortes em decorrência da doença. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp, recebendo mais convidados nesse momento. Agora a gente conversa com o advogado Anderson Pomini, especialista em direito eleitoral, e ele vai nos falar, claro, sobre eleições e afins nesse momento de pandemia. Doutor Pomini, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite do Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, em especial para falarmos sobre um tema tão relevante, já que estamos justamente no ano das eleições municipais. É um prazer estar aqui com vocês. E, doutor Pomini, a gente sabe que 2020 é ano de eleição, ainda se tem grandes pontos de interrogação se essa eleição acontece no momento previsto, em outubro, ou será postergada, mas o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu aí o cancelamento de títulos de eleitores que não realizaram a biometria, né? Com isso, eles estariam aptos a participar das eleições de 2020. E qual que é a sua avaliação justamente sobre essa suspensão aí dos cancelamentos dos títulos sem a biometria? Foi uma decisão muito prudente da Justiça Eleitoral, em especial que a biometria vem sendo implementada para oferecer maior segurança no momento da votação desde 2014. Agora, a biometria exige a presença do eleitor junto ao cartório eleitoral para que o cartório possa colher a sua digital, que é justamente o elemento físico que assegura o sistema de votação. Essa é a ideia da biometria que vem sendo implementada. Aqui no estado de São Paulo, dos 645 municípios, cerca de 480 já adiantaram bem o processo de biometria. Mas, enfim, ainda muitos eleitores não conseguiram se dirigir até um cartório eleitoral e atualizar as suas informações. Pensando nisso, para evitar a aglomeração e, ao mesmo tempo, prestigiar a vontade deste eleitor, ou seja, estimular a maior participação dos eleitores junto ao processo eleitoral, a Justiça Eleitoral entendeu por bem suspender a biometria, autorizando mesmo aqueles que ainda não tenham realizado a sua biometria a votarem para as eleições de 2020. Com um destaque,
após as eleições, esses títulos daqueles eleitores que não atualizaram ou que não fizeram a sua biometria serão cancelados, justamente para que os eleitores se dirijam após as eleições e atualizem as suas informações e realizem a biometria. E a gente está falando da biometria, né? E eu imagino que ela contribua aí para o processo eleitoral ser muito mais seguro, ter os resultados muito mais confiáveis. A gente sabe que nesse momento que o uso da tecnologia é tão grande, é importante ter a tecnologia a favor e nesse momento de eleição ainda mais, né, doutor? Não tenha dúvida. Veja, nós hoje contamos com diversas tecnologias que poderão ser implementadas justamente para maior segurança ao processo eleitoral, né? Existe todo o processo eleitoral, ele recebe uma série de dúvidas sobre a segurança da urna eletrônica, a segurança do cômputo desses votos, do recebimento desses votos. Para a Justiça Eleitoral sempre busca o princípio da isonomia, que é a condição de igualdade entre os candidatos, justamente para que um não possa favorecer ou buscar o voto do cabresto. Então, ou seja, pensando nisso, é que a Justiça vem implementando e dispondo diversos mecanismos, principalmente da área de tecnologia, para que ofereça maior segurança no momento do processamento do voto do eleitor. E, doutor, saindo um pouco da biometria, falando do processo eleitoral em si, uma pergunta que não quer calar, que muita gente tem falado disso, a gente tem lido muito. Como é que fica? É possível? Existe juridicamente algo que possa impedir a eleição em outubro ou postergar ela para mais para o final do ano? Para quem ainda está perdido nessa situação, como é que funciona? Olha, eu tomei o cuidado até de relacionar quais são os argumentos daqueles que defendem o adiamento das eleições e quais são os principais pontos que não justificam o adiamento, ou seja, que justificam justamente a realização das eleições conforme o calendário eleitoral previsto para 4 de outubro. Então, vejam só, os argumentos daqueles que defendem o adiamento são basicamente 3 ou 4. Primeiro, o uso do fundão eleitoral para a área de saúde, tendo em vista a pandemia causada pelo coronavírus. Muito bem, esse é talvez o principal, que é o econômico, né? Já que não se justificaria a utilização de valores públicos, dinheiro público, para a organização das eleições, tendo em vista que o país enfrenta a pandemia e pessoas estão morrendo. Então, vejam só, esse é o principal argumento. Segundo, alguns defendem inclusive a unificação das eleições. Para quem não sabe, nós temos a cada 2 anos o processo eleitoral é startado. Então, para as eleições de 2020 serão eleitos os prefeitos e os vereadores. Para as eleições de 2022 serão eleitos presidente, governadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, são as chamadas eleições municipais e as eleições gerais. Alguns grupos defendem a unificação dessas eleições, tá? A cada 4 ou 5 anos, com a extensão de 1 ano a mais para os mandatos. Então, vejam só, são temas que não guardam relação com a pandemia, né? E me parece que o momento também não é apropriado. O terceiro, talvez o principal argumento, além da questão financeira, evitar a aglomeração no dia da eleição, né? E a prorrogação dos mandatos daqueles que, obviamente, estão em pleno exercício do mandato. Esses são os 4 argumentos favoráveis ao adiamento. Eu poderia relacionar aqui 10 argumentos que justificam a manutenção da data das eleições. Primeiro, os 4 contrariando esses 4 primeiros daqueles que defendem o adiamento. Muito bem. É possível nós utilizarmos o fundão público para a saúde, ao invés de aplicarmos nas eleições? Sim, basta que o Congresso autorize de forma extraordinária o financiamento privado pelas pessoas jurídicas, como sempre foi, como é nos Estados Unidos, como é em diversos países. Então, me parece que se justifica. Inclusive, tem projeto de lei em andamento na Câmara dos Deputados nesse sentido. Segundo,
Doutor Anderson. Se você quiser fazer, por favor. Doutor Anderson, a gente precisa encerrar aqui o Jornal da Rede Alesp, então eu já convido o senhor para voltar aqui no Jornal da Rede Alesp para continuar essa informação com a gente também, porque é muito importante a gente trazer numa próxima oportunidade essa informação, mas te agradeço já de antemão para contar um pouquinho de como funciona esse processo eleitoral. Será um prazer, sempre às ordens. Obrigado. Esse é o Dr. Pomini. A gente vai encerrando aqui o Jornal da Rede Alesp, sonoplastia Josiel Cândido e Roberto Dias, coordenação da Rádio Alesp Fabiola Altran, diretor da Rede Alesp Gilberto Caracanha, diretora executiva da TV Lilian Busato, diretor de comunicação da Alesp Matheus Pérez Granato, chefe de redação Rogério Pincelli, editor responsável Mauro Quadros e Doeta, coordenação de programação Alessandro Gomes, supervisão de operações o Marcelo Braga, direção de imagens ao Júnior, Web Imagens, Carolina Martias, a Dani, a Bianca, o Diego, Matheus, o Silas, produção e edição de texto, Fabiana Durbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco e Edenilson Silva. A apresentação de hoje foi minha, Júlia Stanzioni, e da Carolina Franca e de toda a turma da produção e da pauta. A gente volta amanhã no Jornal da Rede Alesp. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de